Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Esquema, diagrama ou gráfico são nomes que se dá a um desenho impresso para interpretação e criação de uma peça de crochê. As revistas, livros e apostilas normalmente usam o nome diagrama, mas no dia a dia o nome gráfico aparece com frequência e já é uma linguagem popular dentro do mundo do crochê. O gráfico representa o crochê circular ou o crochê nas formas geométricas. E vamos para a leitura de um gráfico de crochê. A interpretação de qualquer gráfico de crochê redondo, a leitura é feita de dentro para fora, do centro do gráfico para fora. Quando decidimos aprender interpretar gráficos de crochê, precisamos primeiro estudar e memorizar a simbologia dos pontos, bem como a abreviação de cada ponto para seguir uma receita escrita. Todo gráfico deve carregar consigo a legenda, mas nem sempre isso acontece. Nesse caso, temos a legenda aqui do lado. Ao ler um gráfico, você vai ler primeiramente a legenda. Veja, nós temos aqui corrente, ponto baixo e ponto alto. Essa legenda nos orienta que esses três pontos é que são somados aqui dentro do nosso gráfico. Bem como essa seta cheia representa o início do trabalho e a seta vazia o final do gráfico, o final do trabalho. Observe que aqui nesse gráfico não temos as setas, mas sabemos que a leitura se inicia no centro e normalmente com correntes. Aqui nós poderíamos colocar a nossa seta cheia, início de trabalho. O gráfico é lido da direita para a esquerda, para os destros, aqui acompanhando a agulha, e da esquerda para a direita para os canhotos, acompanhando o trabalho da agulha. Vamos sempre contar as correntes iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, iniciamos com 6 correntes. E aqui nós temos o ponto baixíssimo, que o gráfico não colocou na legenda. O símbolo do ponto baixíssimo é um pontinho cheio. E esta é a abreviatura. O pontinho cheio, o ponto baixíssimo, significa que nós vamos fechar esta última corrente dentro da primeira corrente. Vamos unir a corrente 6 dentro da primeira corrente com um ponto baixíssimo. E aqui finalizamos o início com 6 correntes. Vamos fazer a leitura da primeira carreira. Você sempre irá encontrar no gráfico um início de carreira, veja, olha, início do trabalho, início de carreira. Você vai encontrar, nesse caso aqui, como estamos trabalhando com pontos altos, 3 correntes, porque 3 correntes é a altura do ponto alto. Então, como o primeiro ponto alto
fazemos 3 correntes. Essas 3 correntes são contadas como ponto, primeiro ponto alto. Dentro dessa argola, desse anel que nós criamos com as correntes. Em seguida, fazemos 2 correntinhas de separação entre um ponto e o outro. Vamos introduzir a agulha dentro do anel novamente e vamos fazer o ponto alto. No caso aqui, como as 3 correntes representam o nosso primeiro ponto alto, este é o nosso segundo ponto alto. E daqui para frente é só repetição. Esse daqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Um ponto alto e 2 correntes. Observe aqui, lê junto comigo o ponto da frente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, todos dentro deste círculo. Vamos fazer aqui um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos dentro do círculo, separados por 2 correntinhas. Com 12 pontos altos, vamos aqui, após as últimas 2 correntes, observe que isso aqui é o último motivo de repetição, terminamos a carreira. Então, aqui, nós vamos aplicar este ponto baixíssimo, que aqui no gráfico está escondido, ele está aqui. Como é tudo preto, está escondido. Aqui tem um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer o que fizemos aqui nas correntes. Vamos unir a última correntinha deste último motivo de repetição na terceira corrente, que é o nosso primeiro ponto alto. De baixo para cima, 1, 2, 3. Vamos unir aqui na terceira correntinha com este ponto baixíssimo. E assim, nós temos agora sim a carreira finalizada, fechada com ponto baixíssimo, com 12 pontos altos, separados por 2 correntes cada uma. Iniciamos a segunda carreira do mesmo jeito que iniciamos a primeira. Aqui onde nós fizemos o ponto baixíssimo, dentro da terceira corrente deste primeiro ponto, estamos no lugar certinho de iniciar a corrente, as correntes novamente. O ponto baixíssimo, ele significa início e fechamento de carreira. Fazemos 3 correntes novamente, que é a altura do nosso ponto alto. Já contamos como primeiro ponto alto, feito dentro do primeiro ponto alto da carreira anterior. No espaço de 2 correntes, fazemos 2 pontos altos dentro dele. Esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. E vamos copiar esse motivo. No ponto alto da frente, nós vamos fazer um ponto alto dentro dele e nas 2 correntes à frente, 2 pontos altos dentro dele. Então, isso aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. 3 pontos altos dentro de um motivo pronto da carreira anterior.
seria isso aqui, 3 pontos altos dentro desse motivo da carreira anterior. Esse é o motivo de repetição. Observe o motivo feito embaixo e o motivo feito em cima dentro do motivo de baixo. Isso aqui também é cópia. Vamos continuar aqui. No próximo ponto alto, copiar tudo igual. Um ponto alto dentro do ponto alto, 2 pontos altos dentro das 2 correntes de separação. Nós vamos copiar isso aqui, tudo igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui no final da carreira. Esse aqui é o último ponto. Você deve se habituar a contar os pontos na hora de crochetar. Isso é muito importante, porque você terminando uma carreira com a contagem correta dos pontos, você vai para a carreira de cima tranquila, com segurança. A matemática nos ajuda bastante para a leitura de um gráfico. Você observe que na carreira anterior nós tínhamos 12 grupos, a repetição de 12 grupos de um ponto alto e 2 correntes. Relembrando, primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Então, nós tínhamos na carreira anterior 12 grupos, certo? Agora, nesta carreira, observe que nós fizemos 3 pontos dentro de cada grupo. Relembrando, 3 pontos, olha, dentro de cada grupo, certo? Então, se nós tínhamos 12 grupos e nós fizemos 3 pontos dentro de cada grupo, multiplicamos os grupos pelos 3 pontos, fazendo a continha, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Nós temos, nesta segunda carreira, um total de 36 pontos, certo? Contou, tá tudo certinho, fechamos a carreira aqui com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto, o ponto número 36 da carreira, a terceira corrente de baixo para cima do primeiro ponto alto. Veja que o ponto baixíssimo está aqui, mas o correto era até ele estar aqui, do nosso lado direito. Então, unimos o último ponto, a última corrente do primeiro ponto alto feito na carreira com um ponto baixíssimo, finalizamos e fechamos a carreira com 36 pontos altos e a nossa agulha está aqui. Vamos iniciar a terceira carreira. Os gráficos normalmente são imperfeitos. Observe que a nossa agulha está aqui. Não tem como a gente fazer este primeiro ponto alto. O gráfico foi desenhado de uma forma errada. Esse primeiro ponto alto sempre será representado por 3 correntes. Então, aqui não temos o ponto alto. Temos 3 correntes. Eu acho bom trazer assim o gráfico com alguma imperfeição para você, porque se a gente traz apenas gráfico perfeito, quando você pegar um imperfeito, que é a maioria deles, você já sabe como proceder,
tá bom? Então, aqui nós temos as 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, dentro das 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto da carreira anterior. Entre as 3 correntes e o segundo ponto alto aqui, observe que nós temos um ponto alto no meio. Então, esse segundo ponto alto será feito aqui no meio, entre o primeiro e o segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto será feito sobre ou dentro o terceiro ponto alto da carreira. Aqui você aprende a fazer a divisão dos grupinhos. Veja, aqui nós tínhamos 3 pontos para cada grupo, certo? Então, 3 pontos para cada grupo, lembra da nossa conta? O primeiro ponto é feito sobre o primeiro ponto, o segundo ponto é feito no espaço aqui entre um ponto e o outro, e o terceiro ponto é feito dentro do segundo ponto. Observe que nesta carreira vamos trabalhar com grupinhos de 3 pontos altos. Terminando o terceiro ponto alto, fazemos 3 correntes de separação para iniciar o próximo grupo aqui. Mas observe que nós tínhamos 3 pontos para fazer o primeiro grupo. Usamos 2 pontos para fazer o primeiro grupo e sobrou um ponto aqui. Este ponto aqui será pulado, certo? Vamos pular este ponto. O terceiro ponto será pulado. Fazemos 3 correntes de separação, pulamos o primeiro ponto e vamos o terceiro ponto e vamos aqui para o grupinho da frente. Os próximos 3 pontos altos. Veja que aqui, olha, ele já está até marcado como motivo de repetição na carreira de baixo. Então, nós pulamos esse ponto e vamos para este grupinho de 3. Observe que aqui os pontos não estão alinhados corretamente. Então, esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Fizemos 3 correntes, pulamos o terceiro ponto e nós temos aqui o próximo grupo. 1, 2, 3 pontos. Vamos trabalhar dentro desses 3 pontos. Este grupo não está alinhado corretamente. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto dentro do primeiro ponto, vamos fazer o segundo ponto entre o primeiro e o segundo ponto, cópia disso. E vamos fazer o terceiro ponto no segundo ponto. Podemos esquecer aqui e contar 1, 2, 3. Repetimos o motivo dentro desse grupo de 3 pontos altos. Feito isso, fazemos 3 correntes e pulamos aqui o terceiro ponto e vamos para o ponto da frente, fazer o terceiro grupinho. Dessa maneira, copiando tudo igual, dando toda a volta, você vê que são cópias. Nós estamos fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos dentro dos 36 pontos altos da carreira anterior, separados por 3 correntes. 12 grupos aqui, 12 grupos aqui. Chegando
aqui no último grupo, no grupo número 12, após as 3 correntes, nós temos aqui as 3 correntes que representam o nosso primeiro ponto alto da carreira. Vamos novamente fazer um ponto baixíssimo dentro desta terceira corrente, de baixo para cima. Vamos unir a terceira corrente do motivo de repetição dentro da terceira corrente, que é o nosso primeiro ponto alto. A nossa agulha vai estar aqui, sobre as 3 correntes, com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a nossa quarta e última carreira. Observe que aqui já mudou o desenho. Isso aqui é um bico de acabamento. Estamos aqui com um ponto baixíssimo. Nós vamos introduzir a agulha aqui no ponto do meio desse grupo de 3 e vamos fazer um ponto baixo. A nossa carreira se inicia com um ponto baixo. Na sequência, vamos fazer 2 correntes e dentro desse espaço de 3 correntes que separa os grupinhos, vamos fazer aqui dentro primeiro ponto alto, segundo ponto alto, uma correntinha, terceiro ponto alto e quarto ponto alto, dentro desse espaço de 3 correntes. Esse motivo aqui, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos feito juntos, ele é chamado de leque. Feito aqui o nosso primeiro leque, observe que do ponto baixo para fazer o leque, fizemos 2 correntes. Então, após o leque, veja, nós temos aqui embaixo o ponto baixo. Então, para descer para o ponto baixo, 2 correntes também. No meio, no ponto do meio do segundo grupinho, fazemos um ponto baixo. Prendemos esse leque nesse ponto alto do meio com um ponto baixo. Então, o nosso motivo de repetição dessa carreira de acabamento fica dessa maneira: um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo. Isso aqui é o nosso motivo de repetição de toda a carreira. Observe que vamos copiar isso aqui tudo igual no próximo espaço de correntes. Estamos aqui com um ponto baixo. Para fazer o leque, fazemos 2 correntes. Fazemos o leque dentro do espaço de correntes, lembrando que o leque é feito de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Terminamos o leque, fazemos 2 correntes para alcançar aqui a altura da carreira anterior, fazendo um ponto baixo dentro do ponto do meio do grupinho de 3 pontos. E desse jeito vamos copiar tudo igualzinho, dando toda aqui a volta até chegarmos aqui no nosso último espaço de correntes da carreira, onde faremos o nosso último leque. Observe aqui junto comigo, amiga, quando terminamos o último leque. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 leques. Então, você observa 12 motivos aqui, 12 motivos aqui, 12 leques aqui. Ao terminarmos o leque número 12, fazemos 2 correntes e à frente nós temos nos esperando o ponto baixo,
que é o início da carreira. O primeiro ponto baixo feito, nós vamos introduzir dentro deste ponto baixo e fazer dentro dele um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos laçar o nosso fio e cortar. Aqui vamos usar a nossa seta vazia, indica que é o fim da leitura do gráfico, é o fim do nosso crochê. Aqui, amiga, vou aproveitar o momento para te dar uma dica de uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. As amigas me perguntam: o que é ponto de base? O que é carreira de base? Ponto de base, carreira de base é uma linguagem assim bem usada por todos os professores. Então veja, quando iniciamos aqui a corrente, veja, vamos dizer que essa corrente é para essa corrente. Essas 3 primeiras correntes, que é o nosso primeiro ponto, ela foi feito dentro, vamos supor, dessa corrente. Então, essa corrente é a base para este ponto. Quando vamos para a carreira de cima, observe, pegar esse daqui. Esse ponto alto foi feito dentro deste ponto alto da carreira anterior. Então, este ponto aqui é o ponto de base para o ponto que vai ser feito dentro dele. E não muda nada com carreiras, é a mesma coisa. Aqui nós temos, vamos supor, esta primeira carreira feita e estamos aqui fazendo a segunda carreira. Então, estamos aqui, ó, no terceiro ponto. Costumamos dizer, vamos fazer um ponto alto dentro do ponto de base da carreira anterior, ou dentro do próximo ponto da carreira de base. A carreira de base é a carreira que está pronta, e o ponto de base é sempre o ponto que está esperando para ser crochetado, certo? Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3 pontos, tá? Eu estou no terceiro, fiz o segundo, vamos introduzir a agulha no ponto da carreira de base, no próximo ponto da carreira de base, para fazer um ponto alto. Observe que aqui, esse ponto já foi feito. Então, o ponto de base é o ponto que está esperando para ser crochetado. A carreira de base é a carreira que sempre já está pronta, esperando para ser feita a próxima carreira sobre ela. É isso, bem simples assim. Aqui, amiga, uma dica bem bacana para nós que estamos iniciando. Você pode usar uma caneta marca-texto e observe. Aqui nós estamos falando de leitura e crochê juntos. Quando você fez a leitura da primeira carreira, você crochetou a primeira carreira, terminou aqui com os 12 grupos de um ponto alto e 2 correntes, fechou com ponto baixíssimo, tá prontinho, você usa uma caneta marca-texto e marca esta primeira carreira. O que acontece? Quando você conferiu, marcou, aqui podemos dizer feito, pronto, esquecemos essa carreira. De repente você precisa parar, fazer alguma outra coisa e quando você voltar, você sabe exatamente onde você parou no gráfico e na agulha também. Voltando, você parou aqui, você sabe que vai ler a segunda carreira. Leia a segunda carreira, tudo direitinho, faça o seu crochê, veja que você chegou com 36 pontos, que está correto, certinho, fecha com um ponto baixíssimo e carreira finalizada. Novamente,
Vamos marcar esta carreira, vamos esquecer que ela precisa ser lida, porque ela já foi lida, crochetada, está pronta e vamos esquecê-la. Vamos pensar apenas na terceira carreira. Porque a leitura de um livro é feito de linha em linha. A leitura de um gráfico é a mesma coisa, é feita de linha em linha. Quando estamos na agulha de crochê, damos o nome de carreiras. Quando estamos lendo o gráfico, é a mesma coisa que a leitura de um livro. Falamos linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Quando lemos o livro, lemos uma linha de cada vez. Por isso é bom marcar aqui, usar a caneta marca-texto, porque você vai se concentrar apenas na primeira linha. Terminou? Está pronto? Passa o marca-texto, essa linha será esquecida. Vamos ler apenas a segunda linha. Marca, esquece e vamos para a terceira linha. É dessa maneira, sem pressa, absolutamente sem pressa, para interpretar um gráfico de crochê. Terminada a leitura, você vai levar a sua leitura para a sua agulha de crochê com um fio compatível e vai fazer a amostra deste gráfico. Eu fiz aqui o meu, observe. Vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Esta é a minha amostra prontinha. Observe, nosso gráfico, 1, 2, 3, 4 carreiras, nosso crochê prontinho, 1, 2, 3, 4 carreiras. O seu crochê vai ficar assim, exatamente igual a esse crochê da nossa aula. E aqui, amiga, encerramos o aprendizado sobre leitura de gráfico de crochê, ponto fantasia simples. Um abraço e a gente se encontra em um outro vídeo com mais uma leitura de gráfico para crochê.